E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos agora para a nossa aula de número 7, aula de religião. Sou o Vitor Leonardo, vosso professor de inglês e religião, e agora nós vamos iniciar um mandamento muito importante. Aqui, no caso, o sexto mandamento, que para os católicos e protestantes luteranos seria o quinto mandamento, para nós é o sexto, para a maioria dos protestantes, vamos dizer assim. Mas, assim, o mandamento, independente da numeração, é o mesmo, né? Que é não cometerás assassinato, ou numa tradução mais literal seria não matarás, né? Ou não assassinarás. Eu estou com uma Bíblia aqui, que a versão dela é justamente essa. Se a gente pegar aqui essa Bíblia, a Bíblia aqui minha, é uma versão, é a tradução King James, uma tradução em português da versão King James inglesa, e aqui nós temos, lá em Êxodo 20, deixa eu só ver aqui, que é onde tem os 10 mandamentos, versículo 13, que diz assim, na minha versão aqui, não assassinarás, não cometer assassinato. E à primeira vista, né, se você interpretar como não matar, a tradução mais comum, se pensa, né, mas em que situação? Em todo e qualquer tipo de situação eu não devo matar, não é? Como é que fica essa situação? Como é que fica essa questão? Eu coloquei aqui a imagem, é uma pintura, vamos dizer assim, de Caim, quando Caim mata o seu irmão Abel, né? Para quem não sabe, Caim e Abel eram os filhos de Adão e Eva, né? Se você for pegar o livro de Gênesis e ler, você vai ver que eles foram, acho que foram os primeiros filhos de Eva, os dois primeiros filhos. E no caso, Caim, ele mata seu irmão, é o primeiro assassinato que existe registrado na Bíblia e da humanidade, que foi quando Caim matou Abel. Né? E é algo muito... A narrativa ela é muito forte. Se você for ler Gênesis, né, logo no início, o primeiro livro da Bíblia, você vai ver aqui a história de Caim e Abel. Talvez você já tenha ouvido falar, tenha assistido algum desenho, alguma coisa assim. E é uma história muito profunda, né, que fala acerca e triste também, né? Porque fala acerca da morte, né? Da desavença, do ódio que Caim teve para com Abel. E esse mandamento, à primeira vista, ele parece ser muito simples, né? Não matarás. Mas, como eu falei, qual é a aplicação dele? Qual seria a aplicação que nós poderíamos dar a esse mandamento? Bom, basicamente, a gente precisa... Vamos pegar aqui os estudos, né? A gente precisa entender. Não matar é... Qual é o sentido básico dessa palavra aí? Se você for ver na língua original, por isso que algumas traduções colocam, é não assassinar. E não assassinar e não matar há uma diferença. Vamos ver aqui, primeiramente, o que o Catecismo da Igreja Católica Romana afirma. Ele diz assim, toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, da concepção à morte, é sagrada. Porque a pessoa humana... Só ajeitar aqui a minha câmera rapidinho. Aqui. Mais simples, ok, deixa eu colocar aqui. Porque a pessoa humana foi querida por si mesma, a imagem e semelhança de Deus vivo e santo. O assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Por quê? Qual é o sentido aqui? É que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você tira a vida de alguém, você está indo contra o próprio Deus. É algo muito triste, porque você está indo contra o seu próximo, contra a imagem e semelhança de Deus. Uma vida preciosa criada por Deus. Então nós não devemos ter a intenção de matar, né? Nós não devemos matar também, né? E quando esse matar é o sentido também de assassinar alguém, é quando você mata com a intenção, né? Que é comum chamarem de homicídio doloso, né? Dolo tem a ver com justamente dor, né? Um homicídio que teve a intenção de ferir, de destruir mesmo. Só que o catecismo continua, ele diz assim, a proibição de matar não abroga o direito de tirar um opressor injusto, de tirar de um opressor injusto a possibilidade de prejudicar. Né? Ou seja, no caso aqui, tem a ver com legítima defesa. Né? A legítima defesa é um dever grave, né, no sentido de solene, sério, para quem é responsável pela vida de outros ou pelo bem comum. Ou seja, o que o catecismo está dizendo? Que nós não devemos matar, nós não devemos
assassinar alguém, né? Mas isso não significa, não tira, né, o direito de tirar a vida de um opressor injusto, né? Por exemplo, um soldado numa guerra, um policial contra um bandido, nós mesmo como legítima defesa, né? Às vezes você se vê dentro de um contexto que você tem que defender a sua família, né? E nisso acaba se havendo às vezes até mesmo a morte, né, de outra pessoa. Mas aí você não teve a intenção de matar, de assassinar, porque você teve que se defender, defender a si mesmo, defender outra pessoa, tá bom? Um policial, quando mata um bandido dentro da lei, né, se ele está agindo dentro da lei, ele às vezes é forçado a isso por causa, para proteger alguém, para proteger a vida de outras pessoas, né? Então, o sentido aqui desse mandamento não é que não posso matar em qualquer circunstância, mas sim eu não devo cometer assassinato, matar com a intenção, né? O Catecismo Menor de Lutero, o que ele vai dizer? Não mate, mandamento, né? Não mate. Aí a pergunta, o que significa isto? A resposta, devemos temer e amar a Deus e, por isso, não agredir nem ferir o nosso próximo, mas devemos ajudá-lo para que tenha tudo o que precisa para viver. Ou seja, esse mandamento ele quer fortalecer em nós o dever de amarmos o nosso próximo, né? E não está falando aqui, por exemplo, de uma pena, de um ato de justiça feito por uma autoridade, um policial ou uma legítima defesa. Mas ele está falando que no nosso viver diário nós não devemos desejar o mal para aquela pessoa, né? Nós não devemos matar alguém, né? Ferir alguém, querer matar o nosso semelhante. Agora tem duas questões aí muito interessantes. Tem um filme que, se não me engano, até o Limite da Honra, não sei exatamente, ele já tem alguns anos, e foi dirigido pelo Mel Gibson, né, que conta a história de um pacifista. Ele era adventista, uma linha adventista, só que ele mesmo era pacifista, ele não gostava de se envolver em guerras, né? Vocês vão ver isso mais no 7º ano, ele não queria agredir, ele achava que essa não era a solução, mas ele entra no exército como médico. E é interessante que esse filme ele fala dessa filosofia do pacifismo, né? Que diz que você não deve reagir em nenhuma situação, basicamente, você sempre tem que optar pelo diálogo ou algo nesse sentido, mesmo numa guerra, mesmo num exército invadindo, como no caso da Segunda Guerra Mundial, né? Os invasores de outros países, Hitler e os japoneses, enfim. No caso, ele era contra isso, né? Ele era contra a guerra, mas ele foi como médico. E é muito interessante o filme, porque ele, ainda que ele mostre de maneira bem respeitosa o pacifismo, ele também mostra o outro lado, que é essa interpretação mais comum que nós estamos vendo aqui do mandamento. Mas há outra coisa interessante, olha só, nas palavras de Cristo Jesus, Jesus Cristo, né? Lembrando que Cristo é um título, né? O Messias, o ungido, não é um sobrenome propriamente de Jesus. Mas o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Está citando o mandamento. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar, se enfurecer contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, no sentido de idiota, né? Será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Aqui Jesus ele está falando o seguinte, que não basta você simplesmente não matar fisicamente, mas se você ferir com a sua língua, se você desejar o mal, se você quer realmente ver o mal daquela pessoa no seu coração, você já está quebrando esse mandamento. Então, esse mandamento ele deve servir para nos incentivar, ele serve para nos incentivar a amarmos o nosso próximo, a querermos o bem das pessoas. É claro que em alguma situação nós talvez nos vejamos, né, tendo a necessidade de nos defender ou dentro de um combate de guerra, tirar a vida de outra pessoa. Mas a nossa intenção não deve ser essa, né? O nosso motivo não deve ser esse. Nós não devemos destruir a vida das pessoas por coisas, né, absurdas. Nós devemos amar as pessoas. É um crime grave, é um pecado muito grave, porque vai contra a santidade de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando você fere alguém de morte, você assassina alguém, você justamente está indo contra Deus, né? Você vai querer deturpar aquilo que Deus fez tão belo, que é o ser humano. Isso é um pecado gravíssimo,
Mas é aquilo que Jesus disse, só do fato de você odiar, você já está matando, vamos dizer assim, dentro do seu coração. E isso também constitui a quebra desse mandamento. Okay? Então isso é muito importante, você memorizar e estudar mais essas lições. Bom, e além do que, nós vamos ter um teste de religião também semana que vem, tá bom? Um exercício valendo uns pontinhos. E já estamos chegando já no final do bimestre, né? Esse assunto vai continuar no outro bimestre também, porque é um assunto muito importante. E, né, até finalizarmos os 10 mandamentos. Próxima aula vamos ver, se Deus permitir, né, o 7º mandamento. Forte abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.